O Hospital Universitário de São Paulo pulsava com a energia típica de uma segunda-feira. Ambulâncias chegavam intermitentemente, suas sirenes cortando o ar úmido do verão paulistano. Dentro do imponente prédio de concreto e vidro, corredores brancos se estendiam como artérias de um organismo vivo. Naquele dia, a emergência ela estava particularmente caótica após um acidente de trânsito na Avenida Paulista. Doutora Helena Mendonça caminhava a passos firmes pelo corredor central, seu jaleco impecavelmente branco contrastando com os cabelos negros presos em um coque severo. Diretora do Departamento de Cirurgia Cardíaca aos 42 anos, era conhecida por sua competência absoluta e por um temperamento igualmente inflexível. Formada pela USP, com especialização em Stanford, carregava o peso de ser uma das poucas mulheres em posição de liderança no hospital. Quem autorizou a transferência do paciente do 304 para a ala de observação? Sua voz cortante ecoou na estação de enfermagem, onde 3 residentes conversavam sobre os casos da manhã. Foi recomendação do plantonista da madrugada, doutora, respondeu uma das enfermeiras, estendendo o prontuário sem levantar os olhos. Helena folheou as páginas com irritação crescente. As últimas noites tinham sido exaustivas. Seu casamento estava desmoronando e as reuniões com advogados de divórcio haviam consumido o pouco tempo que tinha fora do hospital. Além disso, o financiamento para sua pesquisa sobre novos procedimentos em válvulas cardíacas estava ameaçado por cortes orçamentários. Quero falar com esse... Ela estreitou os olhos para a assinatura ilegível. Quem quer que seja que tomou essa decisão. Foi nesse momento que notou um jovem magro, de aproximadamente 25 anos, cabelos cacheados e pele morena, usando um jaleco mal passado sobre uma camiseta simples, conversando com um dos pacientes no corredor. Não havia crachá visível. "Ei, você!" chamou Helena, sua voz carregando aquele tom que fazia residentes tremerem. "Quem autorizou sua entrada aqui?" O jovem virou-se calmamente. Tinha olhos grandes e expressivos, profundamente castanhos, que pareciam observar o mundo com curiosidade genuína. "Bom dia, doutora", respondeu educadamente, com um sotaque que denunciava suas origens no nordeste do país. "Meu nome é..." "Não me interessa seu nome", cortou Helena, aproximando-se. Os residentes ao redor pararam para observar. "O que me interessa é saber por que está vestindo um jaleco sem identificação e conversando com pacientes. Você é estudante? Visitante? Ou só decidiu que hospitais são pontos turísticos agora?" Um leve rubor coloriu as bochechas do rapaz, mas sua expressão permaneceu composta. "Estou aguardando o meu crachá. Cheguei hoje e... exatamente o problema deste país." Helena interrompeu novamente, elevando a voz o suficiente para atrair mais atenção. "Todo mundo acha que pode improvisar, ignorar protocolos. Sabe quantas infecções hospitalares acontecem por falhas básicas de procedimento? Ou talvez não saiba, já que claramente não teve uma educação adequada." O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma enfermeira mais velha pigarreou, desconfortável. Os pacientes nos leitos próximos observavam a cena com expressões que variavam entre o choque e a indignação. "Na verdade", o jovem começou em voz baixa, "eu estava apenas..." "Na verdade", imitou Helena com desdém, "você estava apenas desrespeitando todas as normas de segurança deste hospital. Se está aqui para aprender, comece pelo básico, respeito à hierarquia e aos procedimentos." Foi neste momento que o doutor Rodrigo Almeida, chefe-geral do hospital, apareceu no corredor. Homem de seus 60 anos, com cabelos grisalhos e uma presença calma que inspirava confiança, parecia consternado. "Helena, vejo que já conheceu Gabriel", disse ele, aproximando-se rapidamente. "Estava justamente procurando vocês dois." "Conheci. Encontrei esse rapaz sem identificação abordando pacientes", respondeu ela, cruzando os braços defensivamente. Rodrigo pigarreou, visivelmente constrangido. "Doutor, Gabriel Santana está se juntando à nossa equipe esta semana. Veio a meu convite pessoal." Ele se virou para o jovem com um sorriso apologético. "Gabriel, sinto muito por esse mal-entendido. Seu crachá está pronto na administração." Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto quando Rodrigo completou. "Doutorá."
Helena gostaria que conhecesse o doutor Gabriel Santana, formado pela Federal de Pernambuco, PhD em Harvard aos 24 anos, autor do novo protocolo de cirurgia cardíaca minimamente invasiva que estamos implementando. Ele vai trabalhar diretamente com sua equipe no desenvolvimento da pesquisa que discutimos no mês passado. O corredor pareceu girar ao redor de Helena. O jovem que acabara de humilhar publicamente não era apenas um colega, mas um dos nomes mais promissores da medicina brasileira, cuja pesquisa inovadora tinha sido publicada no New England Journal of Medicine 3 meses antes. A mesma pesquisa que poderia salvar seu projeto de financiamento. É um prazer conhecê-la oficialmente, doutora Mendonça, disse Gabriel, estendendo a mão com uma dignidade que só acentuou a vergonha de Helena. Tenho acompanhado seu trabalho há anos. Espero que possamos colaborar produtivamente. Enquanto apertava aquela mão estendida, Helena percebeu que algo fundamental havia mudado naquele hospital e que as consequências de seu comportamento impulsivo estavam apenas começando. A sala de reuniões do 3º andar estava iluminada pelo sol da tarde que entrava pelas janelas amplas, criando faixas douradas sobre a mesa de mogno onde se espalhavam gráficos, relatórios e radiografias. A tensão no ar era quase palpável enquanto Helena organizava suas anotações, evitando deliberadamente olhar para Gabriel, sentado diagonalmente oposto a ela. 3 dias haviam se passado desde o incidente no corredor. 3 dias de cochichos nos corredores, olhares curiosos dos residentes e o peso constante da vergonha que Helena tentava disfarçar com uma frieza ainda maior que o habitual. Bem, acho que podemos começar, anunciou o doutor Rodrigo, sentando-se à cabeceira da mesa. Temos muito o que discutir sobre a implementação do novo protocolo cirúrgico. Helena endireitou-se, preparando-se para defender a metodologia que havia desenvolvido nos últimos 2 anos. Como todos sabem, o procedimento que proponho reduz o tempo de recuperação em 37%, com uma taxa de complicações significativamente menor. Impressionante, comentou Gabriel, folheando o relatório com genuíno interesse, especialmente considerando as limitações de recursos que enfrentamos no Sistema Único de Saúde. Havia algo na maneira como ele falava, sem pretensão ou arrogância, que irritava ainda mais Helena. Teria sido mais fácil se ele fosse o estereótipo do gênio arrogante, se tivesse usado o incidente para humilhá-la em retorno. No entanto, continuou Gabriel, gostaria de sugerir uma adaptação no protocolo pós-operatório. Ele deslizou alguns gráficos pela mesa. Baseado em dados que coletei em comunidades de baixa renda em Recife, acredito que podemos reduzir ainda mais o tempo de internação se implementarmos este regime medicamentoso alternativo. Os olhos de Helena percorreram os números. Eram convincentes. Não apenas convincentes, eram brilhantes. A abordagem que Gabriel propunha não apenas complementava sua pesquisa, mas preenchia uma lacuna que ela vinha tentando solucionar por meses. Isso é... Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Revolucionário, completou Rodrigo com evidente entusiasmo. Gabriel, isso poderia mudar completamente a forma como tratamos pacientes cardíacos em todo o Brasil. O mérito não é só meu, respondeu Gabriel com humildade. Adaptei conceitos que aprendi trabalhando no interior da Bahia, com médicos que fazem milagres diários com pouquíssimos recursos. Ele olhou diretamente para Helena. Inclusive, Dr. Mendonça, sua pesquisa sobre biomarcadores pós-cirúrgicos foi fundamental para desenvolver este protocolo. Helena sentiu o rosto esquentar. Como reagir a um elogio vindo justamente da pessoa que havia tratado tão injustamente? Antes que pudesse formular uma resposta, a porta da sala abriu-se abruptamente. Desculpem a interrupção, disse uma enfermeira ofegante. Temos uma emergência. Paciente de 63 anos, infarte agudo do miocárdio, chegando de helicóptero. Condições climáticas complicadas, piloto reportou turbulência. Helena levantou-se imediatamente. Preparem a sala de cirurgia 1. Quero uma equipe completa em stand-by. O helicóptero está tendo dificuldades para pousar devido à tempestade, acrescentou a enfermeira.
ETI de 8 minutos. Gabriel também se levantou. Permita-me acompanhá-la, doutora. Trabalhei em resgates aeromédicos por 2 anos e posso ajudar na transição. Helena queria recusar, mas o olhar de Rodrigo não deixava espaço para discussão. Claro, respondeu secamente, já caminhando para a porta. Enquanto subiam rapidamente as escadas para o heliporto no telhado do hospital, a chuva começava a cair com força, tamborilando contra as janelas. O vento uivava, balançando as estruturas metálicas. Por que não usamos o elevador? Perguntou Gabriel, mantendo o ritmo acelerado ao lado dela. Tempestades causam oscilações de energia, respondeu Helena automaticamente. Nestes casos, sempre usamos as escadas para evitar ficar preso durante uma emergência. Gabriel assentiu. Sensato. No Recife, tínhamos protocolos semelhantes durante a temporada de chuvas. Ao chegarem ao telhado, foram recebidos por uma cortina de água e vento que quase os desequilibrou. A equipe de resgate já estava posicionada, protegida por capas impermeáveis amarelas que esvoaçavam violentamente. Ao longe, as luzes do helicóptero piscavam, aproximando-se instáveis. Está balançando demais, observou Helena, sentindo um aperto no peito. O piloto vai conseguir pousar nestas condições? Alisson é experiente, respondeu um dos paramédicos, gritando para ser ouvido acima do barulho da tempestade. Mas nunca vi uma aproximação tão difícil. O helicóptero aproximou-se, lutando contra rajadas de vento que o empurravam perigosamente para os lados. Helena podia ver o piloto corrigindo constantemente a trajetória, enquanto o helicóptero descia em movimentos bruscos. Algo está errado, murmurou Gabriel, aproximando-se da borda do heliporto. Seus olhos estavam fixos na aeronave. O padrão de descida está irregular. Foi então que viram. Uma nuvem de fumaça começou a sair de um dos motores do helicóptero. O barulho mudou, tornando-se um rugido entrecortado. Falha mecânica! Gritou o coordenador do resgate. Afastem-se! Protocolo de emergência! A equipe recuou, exceto Helena, que permaneceu paralisada, observando a cena como em câmera lenta. O helicóptero tentando estabilizar-se, o paciente crítico a bordo, os paramédicos a bordo, gesticulando desesperadamente. Helena! A voz de Gabriel cortou seu transe. Em segundos, ele estava ao seu lado, puxando-a para trás, enquanto gritava instruções pelo rádio. Alisson, desvie para o pouso de emergência no campo B. Repito, campo B. Não tente o pouso aqui. O piloto conseguiu uma estabilização momentânea, sinalizando que havia recebido a mensagem, e começou a afastar-se em direção a uma área aberta adjacente ao estacionamento, o campo B, uma área reserva para pousos de emergência que Helena nem sabia existir. Como você... começou ela, as palavras engasgadas pela adrenalina. Estudei os protocolos do hospital ontem à noite, respondeu Gabriel, já correndo em direção às escadas. Vamos, temos 4 minutos para chegar ao campo B antes deles. Enquanto desciam as escadas correndo, cruzando corredores e alertando equipes, Helena viu Gabriel não como o jovem que havia humilhado, mas como um médico excepcionalmente preparado, cuja presença de espírito poderia ter acabado de salvar várias vidas. Quando chegaram ao campo de pouso alternativo, encharcados pela chuva, o helicóptero já estava pousando precariamente, com um motor completamente parado. Gabriel coordenou a equipe de resgate com uma autoridade tranquila, orientando a remoção segura do paciente e garantindo que a equipe médica do helicóptero também fosse rapidamente atendida. Enquanto trabalhavam lado a lado para estabilizar o paciente dentro da ambulância que o levaria para a sala de cirurgia, Helena percebeu algo que havia ignorado durante dias. Gabriel não era apenas um gênio acadêmico. Era um médico que havia enfrentado condições reais, difíceis e perigosas. Sua competência não vinha apenas de laboratórios bem equipados de Harvard, mas das enfermarias improvisadas do interior do Nordeste, de resgates em condições precárias, de soluções criadas na urgência da necessidade. Por que escolheu vir para São Paulo? Perguntou Helena abruptamente, enquanto controlavam a pressão arterial do paciente. Com seu currículo, poderia estar em qualquer hospital do mundo. Gabriel manteve os olhos no monitor cardíaco.
Minha mãe era faxineira neste hospital, respondeu simplesmente. Cresci nos corredores daqui, observando médicos como a senhora. Foi aqui que decidi o que queria ser. A ambulância parou bruscamente na entrada da emergência. Enquanto transferiam o paciente para a maca interna, seus olhares se cruzaram brevemente, não mais como adversários, mas como dois profissionais unidos pelo mesmo propósito: salvar vidas, independentemente das circunstâncias. E naquele breve momento, sob a chuva torrencial, Helena começou a questionar não apenas seu julgamento sobre Gabriel, mas os muros de arrogância e preconceito que havia construído ao longo de anos de carreira. A luz azulada dos monitores cardíacos refletia no rosto concentrado de Helena, que observava atentamente cada flutuação nos sinais vitais do Sr. Antônio Ferreira, o paciente resgatado na tempestade. Haviam-se passado 8 horas desde a cirurgia de emergência, e apesar de estabilizado, seu quadro permanecia delicado. Seus valores de troponina ainda estão elevados, murmurou Helena, ajustando o gotejamento do medicamento. Era quase meia-noite, e a UTI estava silenciosa, exceto pelo bip constante dos monitores e o sussurro ocasional das enfermeiras no posto próximo. Concordo, mas os índices de reperfusão estão melhores do que esperávamos. Helena não precisou se virar para saber que Gabriel havia entrado no quarto. Nas 2 semanas que se seguiram ao incidente do helicóptero, uma trégua silenciosa havia se estabelecido entre eles. Trabalhavam juntos eficientemente, comunicando-se com a precisão clínica que o ambiente exigia, mas raramente ultrapassando as fronteiras do estritamente profissional. Deveria estar descansando, comentou ela, sem tirar os olhos do prontuário. Seu turno acabou há 4 horas. Gabriel aproximou-se do outro lado do leito, verificando os dados no monitor. A luz azulada acentuava as olheiras profundas em seu rosto jovem. O mesmo vale para você, doutora. Estou aqui pelo mesmo motivo que a senhora. Seus olhos encontraram os de Helena brevemente sobre o corpo adormecido do paciente. Havia algo naquele olhar, uma dedicação feroz, uma obstinação em não desistir, que Helena reconheceu como um reflexo de sua própria natureza. O senhor Antônio é professor de matemática na rede pública, continuou Gabriel, verificando a pasta suspensa aos pés da cama. 3 filhos, 5 netos, esposa falecida há 2 anos. Este é o primeiro episódio cardíaco dele. Helena observou Gabriel com curiosidade. Como sabe tudo isso? Não está na ficha de admissão. Um sorriso discreto apareceu no rosto cansado de Gabriel. Conversei com a filha dele mais cedo, Sara. Ela me contou que ele sempre levava os alunos para competições de matemática, pagando do próprio bolso quando a escola não podia financiar. Algo se remexeu no peito de Helena, uma memória distante de quando ainda era capaz de ver seus pacientes como pessoas completas, não apenas como casos clínicos. Quando foi que havia perdido essa capacidade? Em que momento da carreira o cansaço e a frustração haviam endurecido seu olhar? Tenho observado sua técnica cirúrgica, disse Gabriel, rompendo o silêncio. É excepcionalmente precisa. Nunca vi ninguém suturar vasos coronários com tanta delicadeza. O elogio, inesperado e genuíno, pegou Helena desprevenida. Obrigada, respondeu secamente, desconfortável com o reconhecimento. Após uma pausa, acrescentou. Sua adaptação do protocolo de reperfusão está funcionando melhor do que qualquer um esperava. Gabriel assentiu, um brilho de satisfação em seus olhos. É resultado de um estudo que fiz em Petrolina, com pacientes de áreas rurais que frequentemente chegavam ao hospital horas após o início dos sintomas. Tivemos que adaptar os protocolos convencionais à nossa realidade. Improvisação? Helena não conseguiu conter uma ponta de crítica na voz. Inovação baseada em necessidade, corrigiu Gabriel calmamente. Como dizia minha avó, a necessidade faz o sapo pular para frente, não para trás. Helena quase sorriu. A expressão nordestina lembrava a de sua própria avó, uma mulher forte do interior de Minas que havia criado 5 filhos sozinha. O monitor cardíaco emitiu um alarme agudo, interrompendo o momento. Os batimentos do senhor Antônio tornaram-se irregulares, a pressão caindo rapidamente. Fibrilação ventricular,
exclamou Helena, já movendo-se para iniciar a ressuscitação. Gabriel reagiu instantaneamente, posicionando-se do outro lado da cama. "Carrinho de emergência!" chamou para a enfermeira, que já corria para o quarto. Os minutos seguintes foram uma dança sincronizada de profissionalismo. Helena e Gabriel trabalhavam como se tivessem sido parceiros por anos, antecipando os movimentos um do outro, comunicando-se com poucas palavras precisas. Quando as pás do desfibrilador foram posicionadas, trocaram um olhar de confirmação mútua. "Afastem-se", ordenou Helena, e o corpo do paciente arqueou com o choque elétrico. 3 tentativas depois, o ritmo cardíaco estabilizou-se. A crise havia passado, mas deixou clara a fragilidade do quadro. "Precisamos reavaliar o procedimento", disse Helena, enquanto ajustava as medicações. "O stent pode não estar suficientemente patente." Gabriel concordou, pensativo. "Ou pode haver uma complicação que não identificamos na angiografia." Ele hesitou, como se medindo suas próximas palavras. "Dr. Mendonça, acho que deveríamos considerar uma abordagem alternativa." Helena enrijeceu. "Que tipo de abordagem?" "Um procedimento experimental que desenvolvi em Harvard. Combina técnicas de recanalização com infusão localizada de uma combinação específica de fibrinolíticos." Seus olhos brilhavam com intensidade. "Reduziria significativamente o risco de uma nova obstrução." "Experimental?" Helena franziu o senho. "Não podemos simplesmente testar procedimentos experimentais em pacientes sem aprovação ética formal." "O procedimento foi aprovado para casos compassivos no Silagizuá", argumentou Gabriel. "E temos o consentimento da família para procedimentos de salvamento. Mesmo assim, não temos os recursos ou a equipe treinada para..." "Temos você", interrompeu Gabriel, com uma convicção que a surpreendeu. "Com sua experiência e técnica, podemos adaptar o procedimento às nossas condições." Helena olhou longamente para o paciente, Sênior Antônio Ferreira. Professor de matemática, 3 filhos, 5 netos. Um homem que dedicava seu próprio dinheiro para dar oportunidades a seus alunos. "Mostre-me a literatura", disse finalmente. "E preciso ver cada detalhe do procedimento antes de tomar qualquer decisão." Gabriel assentiu, visivelmente aliviado. "Vou buscar tudo o que tenho. Podemos revisar ainda esta noite." Helena consultou o relógio. 1h23 da manhã. Tinha uma reunião importante com investidores às 9 horas, seguida de consultas a manhã toda. Mas ao olhar para o rosto pacífico do Sr. Antônio, lembrou-se de por que havia se tornado médica. "Sim", respondeu. "Vamos para a sala de conferências." As horas seguintes foram de intensa colaboração. Espalhados pela mesa da sala de conferências, artigos científicos, gráficos e imagens formavam o mapa de uma jornada médica inovadora. Gabriel explicava cada detalhe do procedimento com uma clareza que impressionava Helena, enquanto ela contribuía com observações baseadas em sua extensa experiência clínica. "Aqui está o ponto crítico", explicou Gabriel, indicando um diagrama detalhado da artéria coronária. "A infusão precisa ser exatamente nesta junção, a uma velocidade controlada de 0,8 ml por minuto." Helena estudou o diagrama, visualizando mentalmente cada movimento cirúrgico necessário. "Precisaremos de um cateter especial para isso, mais flexível que os convencionais." "Já pensei nisso", respondeu Gabriel, pegando uma pasta que havia trazido. "Desenhei uma adaptação que podemos fazer com os materiais disponíveis aqui." Helena examinou o desenho técnico, impressionada com a engenhosidade da solução. "Quem te ensinou a pensar assim? Não é algo que se aprende em Harvard." Um sorriso melancólico apareceu no rosto de Gabriel. "Meu primeiro professor foi o doutor Joaquim, no posto de saúde do meu bairro em Recife. Ele consertava equipamentos médicos quebrados com peças de bicicleta." Pausou, os olhos distantes em memórias. "Quando não tínhamos recursos, ele dizia: Gabriel, a medicina não está nos instrumentos caros, está no que você faz com o que tem disponível." Helena absorveu aquelas palavras, sentindo seu impacto.
Quantas vezes havia reclamado da falta de equipamentos de última geração, esquecendo-se que a verdadeira medicina acontecia no encontro entre o conhecimento humano e a necessidade do paciente. Vamos precisar de autorização especial para este procedimento, disse ela finalmente. Vou falar com o comitê de ética logo cedo. E se não aprovarem a tempo? Perguntou Gabriel, a preocupação evidente em sua voz. Helena hesitou apenas um momento antes de responder. Então lutaremos juntos por nosso paciente, com ou sem carimbos oficiais. Quando o sol nasceu, filtrando-se pelas persianas da sala de conferências, encontrou 2 médicos exaustos, mas determinados, unidos por um propósito comum maior que suas diferenças. O relógio marcava 6h47 da manhã, quando terminaram de delinear cada detalhe do procedimento inovador que poderia salvar a vida do Sr. Antônio. Enquanto organizavam as anotações, Helena encontrou um artigo antigo entre os papéis, uma pesquisa publicada 10 anos antes, com seu nome como coautora. Era um estudo sobre técnicas alternativas de revascularização em comunidades com recursos limitados. Você leu isto? Perguntou surpresa ao ver seu próprio trabalho entre as referências de Gabriel. Foi o primeiro artigo científico que li sobre cardiologia, respondeu ele com um sorriso. Eu tinha 15 anos e minha mãe trouxe para casa uma revista médica que alguém havia deixado no hospital. Este artigo me fez querer ser cardiologista. Helena sentiu algo desmoronar dentro de si, o último muro de defensividade que havia mantido erguido. Todo esse tempo, havia julgado Gabriel como um intruso privilegiado em seu território, quando na verdade ele representava o legado mais puro de seu próprio trabalho. Gabriel, disse ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Acho que devemos operar juntos. Os olhos dele se iluminaram com uma mistura de surpresa e respeito. Seria uma honra, doutora. Helena. Naquele momento, com o amanhecer trazendo uma nova luz aos corredores do hospital, Helena compreendeu que estava diante não apenas de um desafio médico, mas de uma oportunidade de redescobrir a essência de sua vocação, através dos olhos de alguém que a havia admirado muito antes de conhecê-la. A sala de cirurgia número 3 estava imersa em uma concentração palpável. O ar-condicionado zumbia suavemente, mantendo a temperatura em precisos 19 graus Celsius, enquanto seu monitor cardíaco marcava os batimentos do Sr. Antônio em um ritmo artificialmente estabilizado. Helena e Gabriel, paramentados com os aventais cirúrgicos azul escuros, trabalhavam em sincronia perfeita, como músicos em uma orquestra bem ensaiada. Campo cirúrgico visível, anunciou Helena, seus movimentos precisos enquanto manipulava o afastador. Vamos iniciar a abordagem principal. O comitê de ética havia aprovado o procedimento experimental em tempo recorde, uma combinação da reputação intocável de Helena, da pesquisa meticulosamente documentada de Gabriel e da gravidade do caso. Ainda assim, a tensão era evidente nos olhares concentrados de toda a equipe. Estavam navegando em águas desconhecidas. Cateter modificado preparado, respondeu Gabriel, recebendo o instrumento delicadamente adaptado das mãos da instrumentadora. Vamos proceder com a infusão em 3, 2 dots, 1 dot, dot, dot. Os minutos seguintes foram de concentração absoluta. Helena observava com admiração a técnica refinada de Gabriel, a segurança de suas mãos, a economia de movimentos, a capacidade de antecipar complicações. Não havia sinal do jovem inseguro que imaginara encontrar. Em seu lugar estava um cirurgião excepcional, formado tanto pela excelência acadêmica quanto pelo pragmatismo das condições reais da medicina brasileira. Fluxo sanguíneo restabelecido, anunciou a cardiologista intervencionista que monitorava a angiografia em tempo real. Perfusão coronária em 92% e subindo. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Helena encontrou o olhar de Gabriel por cima da máscara cirúrgica, um momento de reconhecimento mútuo que transcendia palavras. Vamos finalizar e monitorar de perto nas próximas 24 horas, disse Helena, iniciando o fechamento com a meticulosidade que a havia tornado lendária no hospital. 3 horas depois, no vestiário feminino,
Helena finalmente permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sentada no banco de madeira, ainda vestindo uma de uniforme cirúrgico, deixou escapar um suspiro profundo enquanto massageava as têmporas. O cansaço de uma noite sem sono, combinado com a tensão da cirurgia inovadora, cobrava seu preço. "A senhora está bem, doutora Mendonça." A voz suave de uma das enfermeiras mais antigas, Dona Cleide, interrompeu seus pensamentos. Helena tentou sorrir. "Só cansada, Cleide. Nada que um bom café não resolva." A enfermeira, com seus 30 anos de experiência estampados nas linhas do rosto, sentou-se ao lado dela. "Se me permite dizer, nunca vi a senhora trabalhar tão bem com alguém como hoje com o Dr. Gabriel." Helena ficou surpresa com a observação direta. "Não sei do que está falando." "Ah, sei que sim", respondeu Cleide com um sorriso gentil. "Trabalho aqui há tempo suficiente para conhecer seus padrões, doutora. A senhora sempre foi brilhante, mas raramente permite que alguém compartilhe o protagonismo. Hoje foi diferente." Helena permaneceu em silêncio, as palavras da enfermeira ecoando em sua mente. Era verdade. Durante anos, havia construído sua reputação não apenas com competência, mas também com uma feroz independência que frequentemente se transformava em isolamento. "Ele é realmente tão bom quanto dizem?" perguntou Cleide, dobrando metodicamente uniformes limpos. "Melhor", admitiu Helena, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. "E o mais irritante é que ele nem percebe isso." Cleide riu suavemente. "Os verdadeiros talentos raramente percebem. Como a senhora, no início da carreira." Ela fez uma pausa significativa. Antes de começar a acreditar que precisava provar seu valor a cada minuto. O comentário atingiu Helena como uma revelação física. Quando havia se transformado de uma médica apaixonada e idealista em alguém tão defensivo e territorial? Em que momento o medo de ser julgada por ser mulher em posição de liderança havia endurecido tanto seu coração? Seu telefone vibrou, interrompendo a reflexão. Era uma mensagem de Rodrigo. Reunião extraordinária do Conselho em 20 minutos. Sala de conferências principal, presença obrigatória. Helena franziu o senho. Reuniões extraordinárias nunca eram bom sinal, especialmente após procedimentos experimentais. Levantou-se rapidamente, trocou de roupa e dirigiu-se ao andar administrativo, o cansaço momentaneamente esquecido sob a adrenalina da preocupação. Ao entrar na sala, percebeu imediatamente que algo significativo estava acontecendo. Além da diretoria habitual, havia 2 homens de terno que reconheceu como representantes do Ministério da Saúde e uma mulher elegante que acreditava ser da Organização Pan-Americana da Saúde. Gabriel já estava lá, sentado ao lado de Rodrigo, parecendo tão confuso quanto ela. "Ah, Helena, excelente", disse Rodrigo, gesticulando para que se sentasse. "Podemos começar." O diretor administrativo do hospital, Dr. Paulo Mendes, tomou a palavra. "Primeiramente, parabéns pelo procedimento inovador realizado hoje. Os relatórios preliminares são extraordinários." Helena e Gabriel trocaram olhares perplexos. "Estamos aqui", continuou Paulo, "porque o procedimento que vocês realizaram hoje, esta adaptação inovadora de técnicas avançadas para condições brasileiras, é exatamente o tipo de solução que o novo Programa Nacional de Excelência Médica busca promover." A mulher que Helena não reconhecera completamente levantou-se. "Dr. Mendonça, Dr. Santana, sou Carla Vieira, coordenadora do Programa de Cooperação Técnica da OPAS para a da América Latina. Estamos desenvolvendo um protocolo de tratamento cardíaco adaptado às realidades dos diferentes sistemas de saúde do continente." Um dos representantes do Ministério complementou: "O procedimento que vocês realizaram hoje, combinando técnicas de ponta com adaptações para a nossa realidade, pode se tornar um modelo para todo o sistema público." Helena sentiu-se momentaneamente sem palavras. Por anos, havia lutado para que seu trabalho recebesse reconhecimento adequado, para que as adaptações que fazia para a realidade brasileira fossem valorizadas tanto quanto as inovações vindas de centros estrangeiros. "Gostaríamos de propor", continuou Carla, "que vocês 2,
liderem uma equipe para desenvolver e implementar este protocolo em 10 hospitais piloto por todo o Brasil, com financiamento integral da OPAS e do Ministério da Saúde. Gabriel inclinou-se para a frente, o entusiasmo evidente em sua voz. Isso significaria levar tratamento de ponta para regiões que normalmente não teriam acesso? Exatamente, confirmou o representante ministerial. De Manaus a Porto Alegre, passando por hospitais regionais no interior do Nordeste e Centro-Oeste. Helena sentiu algo despertar dentro de si. O mesmo fogo que a havia impulsionado nos primeiros anos de carreira, quando ainda acreditava que poderia mudar o sistema de dentro para fora. Teríamos autonomia para adaptar o protocolo às necessidades específicas de cada região? Perguntou ela, a mente já calculando possibilidades. Total autonomia, respondeu Carla. Queremos justamente essa capacidade de adaptação que vocês demonstraram hoje. Medicina de excelência que funciona no mundo real, não apenas em condições ideais. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com detalhes sendo discutidos e uma estrutura preliminar sendo estabelecida. Quando finalmente terminou, Helena e Gabriel encontraram-se sozinhos no corredor, ambos processando a magnitude da oportunidade. Isso é, começou Gabriel. Inacreditável, completou Helena. O tipo de oportunidade que aparece uma vez na carreira. Caminharam lado a lado até a UTI, onde o Sr. Antônio descansava, estável e respondendo positivamente ao tratamento. Sua filha Sara estava ao lado do leito e seu rosto iluminou-se ao ver os 2 médicos. Doutor Gabriel, doutora Helena, disse ela levantando-se. O médico de plantão acabou de nos dizer que o procedimento foi um sucesso. Ainda é cedo, respondeu Helena com cautela profissional, mas os sinais são muito positivos. Meu pai sempre disse que Deus coloca anjos em seu caminho quando você mais precisa, continuou Sara, segurando a mão inerte do pai. Ele com certeza enviou vocês 2 para nós. Gabriel sorriu gentilmente. Apenas fizemos nosso trabalho. Seu pai é um lutador. Quando saíram do quarto, Helena parou no corredor e virou-se para Gabriel. O cansaço de mais de 36 horas acordada pesava em seu corpo, mas havia uma clareza em sua mente que não sentia há anos. Eu lhe devo desculpas, disse diretamente. O modo como o tratei quando chegou foi imperdoável. Gabriel balançou a cabeça. Não é necessário, doutora. Entendo as pressões que... Não, interrompeu Helena firmemente. É necessário sim. Julguei você baseada em preconceitos e inseguranças minhas, não em suas ações ou caráter. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Passei tanto tempo tentando provar meu valor em um sistema que frequentemente descarta mulheres que acabei adotando as piores características desse mesmo sistema. Gabriel ouvia atentamente, sem interromper. O que fizemos hoje, continuou Helena, não teria sido possível se você tivesse respondido à minha hostilidade com o mesmo comportamento. Sua humildade e persistência me lembraram do tipo de médica que eu queria ser quando comecei. A médica que você ainda é, respondeu Gabriel suavemente. A médica cujo artigo me inspirou a seguir este caminho. A médica que acabou de realizar um procedimento pioneiro que salvará incontáveis vidas. Helena sentiu uma emoção inesperada apertar sua garganta. Acho que ambos temos muito a aprender um com o outro. E muito a ensinar, acrescentou Gabriel. Não apenas um ao outro, mas a todos os médicos que participarão deste programa. Naquele momento, o celular de Helena vibrou novamente. Era uma mensagem de Sara, enviada apenas alguns segundos depois que haviam saído do quarto. Uma foto do Sr. Antônio, agora acordado, fazendo um pequeno sinal de positivo com a mão, ainda conectada a tubos e fios. Helena mostrou a foto a Gabriel e, pela primeira vez em anos, permitiu-se um sorriso genuíno e sem reservas. Acho que acabamos de formar uma parceria, doutor. Santana. Seria uma honra, doutora. Mendonça, respondeu ele, estendendo a mão. Quando suas mãos se encontraram em um aperto firme,
Ambos sabiam que era mais que um acordo profissional. Era o reconhecimento de que a verdadeira excelência médica nasce não da competição feroz ou do brilhantismo individual, mas da colaboração entre diferentes experiências, perspectivas e saberes. E enquanto observava o céu da tarde através das janelas do hospital, Helena percebeu que talvez o maior aprendizado não estivesse nos procedimentos inovadores ou nos protocolos revolucionários, mas na humildade de reconhecer que o conhecimento mais valioso muitas vezes vem das fontes mais inesperadas. O verdadeiro prodígio, afinal, não estava na genialidade individual, mas na capacidade de reconhecer o valor do outro e crescer através desse reconhecimento.